Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à discussão sobre as teorias psicológicas. E hoje o objetivo da nossa aula é discutir sobre o humanismo e também a psicologia analítica, né? Ambas psicologias que vão surgir lá no século XIX, no início do século XIX, e que vão também compor uma das bases da psicologia na atualidade. Como a gente já vem discutindo, as três grandes forças da psicologia são o humanismo, né, que aí a Gestalt é uma das representações, a filosofia da Gestalt, além do próprio humanismo. A gente tem a psicanálise, que tem a psicanálise freudiana, e uma dissidência, que é a psicologia analítica do Jung, tá certo? E também temos o behaviorismo, que hoje se expressa pela análise do comportamento, tá certo? E a terapia cognitivo-comportamental. Lembrando, as grandes forças, na verdade, elas dizem sobre as filosofias que embasaram a psicologia, assim como também sobre as ciências médicas ou ciências da saúde e biológicas que influenciaram a psicologia, né? A psicanálise, ela não é uma psicologia propriamente dita, no entanto, ela se torna uma das formas de embasamento e também de atuação do psicólogo, tá certo? Então, começando a nossa discussão sobre Gestalt. A filosofia da Gestalt é a filosofia da forma, da estrutura significante, ou seja, não é a forma enquanto objeto, mas ela está relacionada em como a gente interpreta essa realidade e essa interpretação vai reverberar na nossa consciência, tá certo? Na nossa psique também. Então, assim, é a forma da estrutura significante, né? A Gestalt é essa filosofia. Quando ela influencia a psicologia, ela se torna Gestalt terapia, ou seja, a terapia, a psicoterapia, né, baseada nessa forma, nessa interpretação da forma que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá certo? Então, a psicologia da Gestalt, ela vai focar nas percepções a partir dessa forma, né, de como a realidade ela vai se estruturar. E aí o jogo da figura fundo, né, o que está mais expressivo é a figura e o fundo seria esse contexto que está por trás dessa figura. Ambos dão significado à realidade, tá bom? E a Gestalt terapia, né, vai ser baseada justamente nisso, que é uma das abordagens da psicologia. Quem são os precursores da Gestalt ou da teoria do campo? Quando vocês ouvirem psicologia do campo, teoria do campo, justamente se refere à ligação, à interpretação dessas formas. Wertheimer, Kohler, Kafka, eles são dos primeiros estudiosos que vão se debruçar sobre o estudo do problema da percepção visual do movimento, ou seja, lembrando que no século XIX a psicologia ela baseava-se muito na questão da percepção, em tentar purificar o máximo possível como é que ocorria o processo psicológico, sem influência da opinião de quem estava vivendo o processo psicológico ou do pesquisador. Por isso que era muito ligada às interpretações sobre essa percepção, tá certo? Então, eles partem de uma análise baseada nos dados sensoriais, sendo que essas abrangem qualidades sensíveis provenientes da atividade social, ou seja, da própria tato, né, do próprio contato do sujeito com essa realidade, e também sobre as qualidades formais e de forma resultantes do trabalho mental, a percepção das relações, ou seja, como esse contato aqui não necessariamente é palpável, tá certo? Mas como esse contato com a realidade, ele vai influenciar também a percepção mental dessas relações, que também são sociais, tá certo? Ademais, também contém os princípios da totalidade, ou seja, o todo é mais do que a soma das partes que o constituem, né? Então, o todo não é só um somativo das várias relações que a gente vive, mas como essas relações elas vão se entrecruzar, como é que elas vão
se organizar na vida psíquica do sujeito e apresenta características próprias que as partes não possuem. Quando a gente está em determinada situação e a gente não consegue ver o todo, a gente tende ser mais fatorialista ou mais raso, no sentido de que a gente não faz uma análise crítica de toda a situação. Por exemplo, quando a gente está num conflito com o outro, quando a gente não busca entender qual é o contexto daquele sujeito, qual é a sua história de vida, ou o que levou, né, numa situação de trabalho, por exemplo, como são as relações do trabalho em geral, a gente tende a ver uma visão muito pequena daquele problema. Por isso que a totalidade é tão importante, porque ela diz sobre coisas que as partes não necessariamente expressam, né, se você não fizer uma investigação a fundo, da mesma forma que em cada relação existe um complexo também. Por isso que é preciso articular as várias vivências desse sujeito para ter uma noção de totalidade. Além do mais, também trabalha com o princípio da transposição. O todo, de certa forma, é independente das partes que o constituem, ou seja, o contexto ele é independente também dessas atividades pontuais, dessas relações pontuais, tá certo? Um outro princípio que vocês vão ouvir muito falar na Gestalt é o insight. O insight é o discernimento ou a compreensão súbita do sujeito diante de uma situação problema. Seria o que a gente ouve muito popularmente falar do eureka, né? Mas claro que aqui o insight ele tem uma definição científica, tá certo? É essa nossa capacidade de, a partir de vários elementos que a gente vai juntando na vida psíquica, e aí forma uma totalidade, em determinado momento, numa situação de tensionamento, eu acabo tendo um estalo, eu acabo tendo um discernimento sobre esse momento que eu estou vivendo, né? Eu consigo contextualizar de forma crítica, que na verdade já vinha se compondo, só que eu ainda não tinha acesso a esse insight, né? Acesso a essa informação mais crítica, no sentido de que já foi pensada, já foi refletida. Então, insight é isso. É uma compreensão súbita, mas que não é do nada, tá certo? Não é uma capacidade extraordinária. É uma capacidade a partir das vivências que o sujeito vem construindo ao longo de sua história de vida. Também trabalha com o princípio da figura fundo. A figura destaca-se, é mais sólida, apresentando-se como um fator estruturado e organizado. E o fundo sugere um espaço vazio. Mas, no entanto, esse espaço vazio seria esse onde essa figura está localizada, certo? Então, assim, eu tenho um determinado contexto, a figura vai se destacar nesse contexto, e é o foco que muitas vezes a gente se prende nas nossas relações. Mas existe uma tendência para o campo total organizar-se em figura fundo. Então, imagina que eu tenho um quadro, né, e esse quadro é o campo. E aí eu tenho uma figura nesse quadro, né? O que mais se destaca nessa figura seria nesse desenho, seria a figura, né? Enquanto o fundo é aquilo que mesmo perceptível, eu não vou dar tanta relevância na minha interpretação. Tá certo? E aí, o que mais a gente pode dizer da psicologia da Gestalt? Ela também vai trabalhar com algumas estruturas, alguns conceitos para analisar esse campo, né, e essa figura a fundo. Quais são eles? O isomorfismo, ou seja, que existe uma identidade estrutural entre a experiência fenomenal. A experiência fenomenal é do fenômeno, tá certo? Ou seja, daquilo que eu estou vivenciando, no sentido de que o fenômeno é algo que eu percebo a partir da minha vivência, né? E que são processos cerebrais que correspondem à percepção. Então, a experiência fenomenal é isso, tá certo? No sentido do que eu consigo compreender dessa vivência com a realidade. E seu correlato fisiológico, o fenômeno físico sensível ou os correlatos corticais. Ou seja, a Gestalt, né, não seria diferente do contexto histórico que ela vivenciou. É a percepção, mas também a reação biológica, né? A fisiologia se refere aos processos bioquímicos que ocorrem no corpo humano. Então, assim, se eu estou numa situação de angústia,
qual é o aspecto biológico que essa angústia me causa, né? Tem gente que, por exemplo, tem ansiedade, a gente vai estudar sobre quais são os fatores, né? Quais são as figuras que se destacam nesse campo da ansiedade, né? Ou nesse desenho da ansiedade. E aí, quais são também as consequências fisiológicas que a ansiedade me causa. A gente sabe que tem ataque cardíaco, dor no estômago, paralisação, né? A pessoa não consegue agir em determinadas situações, né? O choro, também a raiva, né? Então tudo isso a ansiedade ela é capaz de causar, tá certo? O fenômeno físico sensível aos correlatos corticais seria essas emoções, mas que também tem uma característica, um aspecto biológico, tá certo? Ou seja, os caracteres gestálticos do fato percebido devem ter correspondência com caracteres gestálticos idênticos no fato cerebral correspondente. Não dá para eu sentir angústia e estar alegre. Não dá. Vai começar a rir, né? Não aquele riso de desespero, aquele riso de alegria. Não dá. Ou não dá também para eu estar alegre e estar com o estômago doendo, porque isso não corresponde à sensação de alegria, tá certo? Assim, a experiência vivida articula-se às sensações e memórias vivenciadas anteriormente. É importante destacar isso porque todos nós, enquanto seres humanos, nós somos sujeitos coletivos e históricos. Significa que a gente depende da interação com o outro e significa também que a gente age a partir do que a gente já aprendeu. Então, não tem como eu criar uma emoção, né, que vai se expressar no sentimento e não dá, né? Os afetos, eles são algo que é compartilhado pela humanidade, não dá para criar algo novo. Por isso que em diferentes culturas eu posso ter mesmas emoções e sentimentos, a salvo questões mais singulares, tá certo? Como é a saudade aqui no Brasil, que é digamos assim, é tanto uma emoção quanto um sentimento que só o brasileiro consegue descrever. Não quer dizer que os outros seres humanos não sintam falta de uma pessoa querida, mas que a saudade é um típico sentimento e emoção que só o brasileiro consegue definir mais claramente, tá certo? Então, a Gestalt ela vai trabalhar também com as leis da percepção que regem a organização perceptual. Ou seja, até aqui vocês estão vendo que tudo é uma relação de percepção fenomenal dessa minha realidade e como isso vai influenciar na construção psíquica desse fenômeno. Então, uma das leis da Gestalt é a lei da pregnância, que é a estabilidade de uma percepção, que tem a ver com também esse aprendizado ao longo da minha vida sobre determinada situação. Então, assim, diante de uma situação problemática, o campo perceptivo encontra-se desorganizado. E é essa lei que estabelece a ordem. Por exemplo, chego num lugar que tem muito barulho, tem muita confusão. Então, nossa percepção, ela tende a estabelecer uma ordem. Então, se estou num lugar muito barulhento, eu vou começar a perceber algumas características para organizar esse ambiente e torná-lo mais aceitável ao meu corpo, para que eu não fique desorganizada também. Então, a lei da pregnância se refere a isso, a encontrar pontos comuns que me estabilizem diante de uma situação que eu não vejo muita organização, tá certo? A lei da proximidade pode ser tanto espacial como temporal, por exemplo. Provavelmente, né, em sala de aula, quando a gente está em sala de aula, as pessoas elas vão se aproximar por afinidades, né? Então, elas vão tender também, além dessas afinidades, a compartilhar histórias de vidas. Então, é mais fácil alguém que está na mesma categoria geracional, jovem, ou adulto, ou idoso, se aproximarem do que gerações diferentes, por conta dessa questão também, dessa proximidade, que a gente vai buscar características em comuns. Além também de termos a lei do fechamento ou clausura. Que lei é essa?
tanto uma situação agradável quanto uma situação desagradável influenciam a aprendizagem. Significa o quê? Que a partir das experiências a gente tende a formar um conceito, por isso essa ideia de fechamento, e a partir daí a gente vai começar a reagir muito próximo nessas mesmas situações. Então, se eu aprendi a reagir de uma forma na situação desagradável, a minha tendência é reproduzir essa mesma postura, tá certo? A lei da boa continuação, que é a estruturação da percepção, organização. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, atrás de mim tem vários livros. Então, a tendência também do ser humano é tentar dar continuidade nos seus atos, porque aqui a organização ela está por temática. Então, é uma forma também de estabilização da gente, né? Então, eu vou organizar pelo que eu vejo que é mais próximo, que dá continuidade a uma linha de pensamento ou a um modo de ser. Então, nós também, ao longo do nosso cotidiano, a gente está fazendo essa ação, que é dar continuidade no sentido da percepção. E aí a gente vai ver também, se você colocasse vários tracinhos, a tendência é você ver vários tracinhos na horizontal e na vertical. Horizontal e vertical, a tendência é você visualizar primeiro os que são mais próximos, aqueles que são na vertical ou somente aqueles que estão na horizontal e depois perceber esse todo. Além do mais, a gente tem a lei do caráter de participação. As características de uma boa parte de um todo são decorrentes do contexto a que pertence. Por exemplo, eu só posso entender aquilo que eu falei do afeto, da saudade, se eu entender também os hábitos e valores que passam em determinada sociedade. Quais são os hábitos e valores da sociedade brasileira? Aí eu vou entender o que é saudade. Se fosse um estrangeiro chegando aqui, da mesma forma eu só entenderia a introspecção alemã se eu entendesse o contexto de formação do povo alemão, tá certo? Além também da lei da similaridade e da igualdade. Os estímulos semelhantes têm uma tendência a se agrupar na percepção. Lembra que eu falei também das coluninhas verticais e horizontais? Também se refere a isso. Eu vou tentar, é uma forma de organização dessa percepção, eu procurar características que são mais similares. Então, é importante que a gente entenda essas leis para poder, inclusive, entender como é que a Gestalt terapia ela vai se constituir, porque todas essas leis vão fazer parte da interpretação do psicólogo sobre os casos que ele vai ter acesso durante a clínica psicológica, tá certo? E aí a gente também tem como um dos representantes da Gestalt Kurt Lewin, né? Quem é esse homem? Ele é um cientista, né? Um estudioso da Gestalt e que ele vai descrever como é que essa psicologia que estava surgindo, ela poderia influenciar na interpretação do homem, tá certo? E aí, para compreender o comportamento de uma pessoa, é preciso compreender todas as forças que atuam sobre ela num dado instante, ou seja, ainda está relacionada àquela questão da percepção, mas também é vinculada a esse contexto que o sujeito está inserido. E aí ele traz a ideia de espaço vital ou campo psicológico. O que é esse campo psicológico? Ele é constituído pela pessoa, suas necessidades, seus valores, suas emoções e pelo ambiente, que são os fatores psicologicamente significativos para o indivíduo em dado momento. Então, assim, é o que eu percebo como mais relevante, formando uma constelação interdependente. Então, a pessoa e esse contexto, eles formam a relação figura-fundo no espaço vital ou no campo psicológico. Aí é como eu percebo, né, essa figura que vai me dizer como é que eu vou reagir, né, e agir dentro desse contexto. Ademais, a teoria do campo volta-se especialmente para o estudo das necessidades, da personalidade e dos fatores sociais em indivíduos
e grupos. Então, assim, não é só como o indivíduo reage, mas também como determinado grupo reage. Lembrando, se eu estou falando de contexto, eu estou falando de cultura também, estou falando de valores, estou falando de hábitos, e tudo isso influencia também a forma do agir do sujeito enquanto indivíduo, tá certo? Só que é um indivíduo coletivo. Além do mais, a gente também vai ter outras abordagens dentro do humanismo, que vai focar principalmente no estudo da subjetividade. Porque o humanismo, ele foca tanto nessa questão da percepção, porque ao mesmo tempo que a Gestalt terapia estava se formando, existia também aqui o behaviorismo, ou seja, uma perspectiva mais biológica e uma perspectiva mais filosófica. Então, vocês percebem que não dá para separar totalmente, porque o ser humano é um ser complexo. Então, não dava para separar o ser humano só num aspecto, mas cada perspectiva e abordagem psicológica vai focar num aspecto. A análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental no behaviorismo, que é uma filosofia, mas também focada mais na questão biológica, e a gestáltica, que foca na percepção, que é uma questão também biológica, já que tem um aspecto fisiológico, mas que vai muito nessa questão dessa interpretação do sujeito, né? Ambas aqui tentavam realmente purificar como o sujeito percebe esses fenômenos, porque era a ideia de não ter interferência mesmo do sujeito interpretando o fenômeno, mas o fenômeno em si, né? Então, era essa perspectiva que prevalecia no século XIX e na transição para o século XX. Já mais no século XX, a gente tem uma outra forma do humanismo, que a gente vai ver principalmente com Rogers, com a psicologia humanista existencial, tá certo? Que vão abordar também mais esse foco no sujeito, na pessoa, como eles colocam, né? Então, assim, a pessoa, para eles, é dotada de valores e capacidade de autocrescimento e autonomia. Então, a tendência do homem é ser bom, certo? Mas aí, a partir dessas interações, é que ele pode não conseguir desenvolver totalmente suas capacidades. Aqui o bom não está na visão maniqueísta de bom ou ruim, tá certo? Mas bom no sentido de que a gente tem uma capacidade sempre para crescer, sempre para ser melhor, tá bom? Então, é uma psicologia americana, né? Que os principais representantes é o Carl Rogers e o Maslow, né? E também a gente tem a psicoterapia fenomenológica existencial de May, né? Que já é influência também da filosofia da fenomenologia, né, que é uma perspectiva da filosofia que trabalha a questão da liberdade, do homem ser um sujeito de escolhas e que ele é responsável por essas escolhas. Por isso que nós somos livres, mas que, no entanto, por várias questões, a gente acaba não exercendo essa liberdade. Então, é essa psicologia aí que vai acreditar numa perspectiva de humano e das nossas capacidades. Por isso que o nome é humanismo, porque o homem está no foco dessa teoria, tá certo? Então, também a gente vai ter os europeus Ludwig Bisnager e também a Beuys, tá certo? Que vão ser também representantes desse humanismo. O Carl Rogers, que é o que a gente vai se deter mais, ele é um dos mais conhecidos e mais estudados. Principalmente aqui no Ceará também a gente tem uma boa composição de psicólogos da área humanista. O que é que ele defende, o Carl Rogers? Ele defende que a capacidade de crescimento constante é uma característica do humano e, além do mais, de uma atualização permanente de suas potencialidades, que é o que ele chama de tendência atualizante. Nós temos uma tendência a sempre atualizar essa nossa capacidade de ser melhor, de crescer, tá certo? Também ele vai apontar que nós temos uma tendência em direção à realização construtiva, a um desenvolvimento cada vez mais complexo, que é a tendência formativa. Então, tendência atualizante e tendência formativa são características humanas, sendo que a primeira é uma capacidade de crescimento constante e a segunda é a tendência em direção à realização construtiva, ou seja, cada vez mais eu vou me tornando melhor e vou me tornando mais complexo, tá certo? Eu vou me tornando uma pessoa mais desenvolvida, mais madura, certo? Em relação
ao meu contexto. E isso ele chama de autorrealizadora, que a partir do momento que eu sou uma pessoa que consigo amadurecer, que consigo ter uma criticidade, uma reflexão sobre o meu ato, se eu consigo de fato ser mais construtiva nas minhas relações, eu me realizo. Então, é o sujeito por si só que pode fazer seu crescimento. Além do mais, ele vai se basear na perspectiva da empatia, que é a captação precisa que o terapeuta realiza dos sentimentos e significados que o cliente vivencia, como se fosse do próprio terapeuta. A empatia é a capacidade de me colocar no lugar do outro, com o olhar do outro, tá certo? Não como o outro percebe necessariamente, mas me sensibilizar sobre o que o outro me traz. E também, de fato, acreditando que aquilo que ele traz é um sofrimento, tá certo? Isso é uma capacidade que Carl Rogers vai dizer que é uma capacidade importante para o psicólogo. Além do mais, também há a tendência à autenticidade, né? Tem que ter uma vivência sincera de sentimentos e atitudes que emergem no momento da terapeuta. Eu não posso falsificar o meu sentimento, dizer que eu entendo se eu não consigo entender, ou então muitas vezes concordar com o paciente para que ele se sinta bem. Então eu tenho que ter autenticidade no meu espaço terapêutico, tá certo? Que também Roger chama de congruência, ou seja, eu tenho que ter de fato uma articulação entre o que eu digo, o que eu faço e o que eu sinto. Não dá para ser características diferentes, né? Eu tenho que ser congruente, ou seja, eu tenho que ter de fato uma similaridade entre o que eu penso, o meu sentimento e como eu vou agir. Senão, não vou ser autêntico, tá certo? Ele também traz que o psicólogo ele tem que ter a aceitação incondicional. A aceitação incondicional não é aceitar tudo, tipo, por exemplo, situações de violência ou autoviolência, não, tá certo? A aceitação incondicional é uma atitude positiva de aceitação e não crítica em relação ao que o cliente traz para a sessão. Então, está mais relacionado a não moralizar, a não julgar meu cliente a partir dos meus valores morais e não que necessariamente eu vou ter acesso a uma situação de violência que ele fez ou uma automutilação e vou ser neutro em relação a isso. Significa que eu vou tentar ser o mais empático com o meu cliente e a partir daí dar o direcionamento psicoterapêutico, tá certo? Então, dentro da psicologia do humanismo, a gente tem essas duas abordagens. Tanto essa que é mais da Gestalt, que é mais da percepção, quanto também essa que é do humanismo, que é mais o homem como centro dessa psicologia. Além do mais, como eu disse no início, a gente também tem a psicologia analítica. Ela não está necessariamente dentro do humanismo, tá certo? Ela é uma dissidência da psicanálise. Quem é que fundou, né, que a gente pode dizer assim, fundou a psicologia analítica? Quem fundou foi o Carl Jung, né? Jung, ele também é contemporâneo de Freud, ele era discípulo de Freud, certo? Ele é psiquiatra, mas, no entanto, a partir das discordâncias em relação aos princípios freudianos, ele acabou criando uma outra psicologia, né? Então, a psicologia fundada por Jung é a psicologia analítica. Esse analítica se refere à análise. Jung vai buscar, a partir da imersão dentro da psique, a compreensão do ser humano. Por isso que se chama psicologia analítica. Ou seja, ele foi, Jung é discípulo de Freud, ele também acredita no inconsciente, no entanto, ele vai dar uma outra interpretação, tá certo? Ele participou também dos estudos sobre histeria e dos métodos freudianos na busca de acesso ao inconsciente. Por isso que também Jung vai focar muito na fala, certo? E isso vai ser uma questão basilar na sua teoria. É importante também destacar, para que a gente entenda a psicologia analítica, é a influência da religião na formação de Jung. Não que a psicologia dele tenha uma característica religiosa,
mas que ele vai relacionar muito também essa psicologia a uma questão da espiritualidade humana. Então, essa educação protestante, porque o pai dele era pastor, vai influenciar, por exemplo, na concepção dele sobre Deus. Jung vai ser um dos estudiosos que também vão se preocupar muito sobre essa questão do ser humano e sua relação com divindades, né? Como essa relação vai ser construída. Então, assim, não é o mérito de acreditar ou não em Deus, mas entender como esse aspecto influencia a compreensão humana, tá certo? Ele parte também de uma personalidade imersiva. O estudo dele, principalmente a teoria dele, foi baseada na sua própria autoanálise. Então, em Jung, ele vai ter um período que ele vai parar de trabalhar como psiquiatra, né, e vai se dedicar somente à interpretação dos próprios sonhos. E a partir daí ele elabora a sua teoria. E é um dos momentos que vai ter depois dessa imersão, vai ter mais produtividade no pensamento dele. Além do mais, também que ele é importante porque ele vai ter tanto influências das ciências naturais quanto das ciências humanas e sociais. Ou seja, esse interesse plural do Jung, né, vai também influenciar na construção da psicologia analítica, que não vai ser tão fechada no viés biológico e nem no viés humanista, tá certo? Então, assim, Jung, né, para ser bem precisa, ele vai ter um longo período de imersão sobre seus próprios pensamentos e sonhos para compreender o inconsciente. Mas, no entanto, ele adverte o seguinte: não dá para ficar imerso para ter, por exemplo, não um processo de que a gente vai dizer que é somente para mim mesmo, certo? Não é algo que eu vou fazer descolado da realidade, pelo contrário. Ele defende que eu preciso ter um ego bem estruturado. Dentro lá da concepção freudiana, a gente tem o ego, superego, né? Que o ego, que é o eu, né? Como se fosse o eu, que é que está no nível do consciente. O superego, que é a relação moral. E vou também ter o id, que é o espaço do inconsciente, onde está lá os meus desejos, o que eu não tenho acesso. Então, mas para que eu possa acessar esse inconsciente, eu tenho que ter um ego bem estruturado, para que eu não entre em devaneio, né? Porque aqui é um método científico, então tem uma forma de ser, de uma forma que qualquer pessoa que tente fazer essa imersão também alcance resultados os mais próximos possíveis, porque de fato a psicologia ela tem essa busca por se tornar ciência, né? Então, assim, não é algo de achismo, de devaneio, é algo que realmente tem um método científico. E aí também é importante na teoria junguiana o estudo sobre os diferentes povos e construção do arquétipo. O que é o arquétipo? São modelos e símbolos que, segundo Jung, vão compor a humanidade. Os diferentes povos vão continuar, os diferentes povos vão continuar tendo em comum esses arquétipos, por exemplo, do que seria Deus, do que seria homem, o que seria mulher, do que seria a maternidade, são modelos simbólicos que a gente encontra em todas as sociedades. Esses seriam os arquétipos, tá certo? E inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que a gente não tem acesso, mas que os homens agem da mesma forma. Como eu disse, questão da maternidade, da questão da hereditariedade, da questão do coletivo, né? Isso faz parte desse inconsciente. Além do mais, Jung identificou que culturas diferentes que não chegaram a se conhecer ou se encontrar no espaço e nem sequer no tempo possuíam representações simbólicas em comum com os mesmos significados, que seria o arquétipo que eu disse para vocês. Jung foi um grande viajante. Então, ele conheceu a África, viajou muito pelo continente europeu, né? Então, assim, ele tinha essa curiosidade sobre o humano e ele chegou à conclusão de que era o arquétipo que justificava, né, como povos tão distintos tinham os mesmos simbolismos para determinadas situações da vida.
Também, um dos muitos aspectos importantes de sua teoria foi a sua proposta para caracterizar a personalidade humana, ou seja, uma preocupação dele também em compreender o que é o ser humano, tá certo? Considerando que personalidade vem da palavra latina persona, que significa máscara, esta expressão não só remonta ao teatro grego, como denota também a condição de usarmos máscaras para nos relacionarmos socialmente, conforme o papel que desempenhamos naquele momento. Seguinte, aqui ele não está fazendo juízo de valor, dizendo a questão da autenticidade ou não do ser humano, tá certo? Ele está, na verdade, querendo dizer, Jung, que a cada momento nós vamos agir de acordo com a personalidade. A gente vai ver que ele vai destacar 2 tipos de personalidade, mas dentro desses 2 tipos de personalidade, a gente vai ter outras estruturas psicológicas que vai determinar como eu vou agir, ora mais racionalmente, ora de forma mais emotiva, tá certo? E aí, para ele, dentro das diferenças humanas, surge a necessidade de nos conhecermos. Nós somos sujeitos, apesar de não falar em interação, porque interação é um conceito muito próprio da psicologia construtivista ou da psicologia genética, tá certo? Que são as psicologias que vão se deter mais a esse aspecto coletivo e interacionista da humanidade, mas aqui ele entende que nós somos sujeitos de relação e que a gente, para se conhecer, para a gente poder se compreender, a gente vai geralmente, né? Aliás, para ele, a gente vai sim agir dessas 2 formas, que seriam introvertido ou extrovertido, né? O que seriam essas personalidades? Enquanto o sujeito introvertido ele hesita em conhecer o novo, ele hesita em se relacionar com o outro, ele mantém uma postura de distanciamento em relação ao outro para se proteger. O extrovertido, pelo contrário, é aquele sujeito que se joga na relação, né? Que é o sujeito que é confiante, né? Que parte para a descoberta, ou seja, é um sujeito que se entrega nas relações. Esse é o sujeito extrovertido. Ele não quer dizer que a gente está fechado só nisso. Ora a gente pode ser mais introvertido, ora a gente pode ser mais extrovertido. Essas personalidades, elas vão compor a estruturação psíquica do sujeito. E aí, posteriormente, ele vai dizer que existem também outras características dessas personalidades, né? Então, para ele, tudo vai se basear na maneira como se processa o movimento da libido. O que é a libido é a energia psíquica, ou seja, o quanto de energia, né, eu vou direcionar na relação com o objeto, nessa relação com o outro. Então, é aí que vai estruturar essa relação com o outro, a partir da libido, numa relação de hora de introversão, hora de ser mais extrovertido. E aí ele vai também estabelecer o estudo dos tipos psicológicos, que contribuem não apenas para os processos psicoterapêuticos, mas para orientar formas de identificar perfis e auxiliar formas de lidar melhor com as pessoas nas diferentes dimensões da vida. Ou seja, os tipos psicológicos, eles não surgem a partir da teoria junguiana para estabelecer lugares fixos dos sujeitos, mas para compreender como a partir dessas personalidades a gente tem comportamentos tão diferentes dentro do ser humano, né? E claro, obviamente, né, a gente vai tentar se identificar o mais próximo por essas características, né? E é isso que é interessante na teoria junguiana, porque ele abre com a ideia de consciente coletivo, que determinadas formas de ser, elas foram apreendidas desde os tempos remotos do ser humano na Terra. No entanto, a partir dessa história, a partir dessas relações, pode ser mudado, pode ter diferentes formas de agir. Então, dentro da aula de hoje, a gente viu 3 grandes campos, né? Que, como eu disse, a psicologia junguiana ela não é humanista no sentido de fazer parte da filosofia do humanismo, mas ela está muito próxima, porque ela coloca o homem
como foco, tá certo? Como foco do estudo. O homem, a partir dessa capacidade que ele tem, a partir desses arquétipos. Já, de fato, a psicologia humanista, com a Gestalt, com o humanismo rogeriano, né, eles vão trazer essa centralidade com mais força, inclusive na interpretação do sujeito humano como aquele que vai querer construir algo de bom, né? É aquele homem que tem uma capacidade para desenvolver, né, todas as suas potencialidades, mas que ele também tem um contexto que vai direcionar essa característica. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Isso foi um breve resumo, né? É importante que vocês leiam também o material. A gente vai dar continuidade em sala de aula com o professor, né, que vai estar em sala, mas que são 3 abordagens interessantes e que são importantes também para a compreensão do ser humano.